Então essa agora vai ser a segunda parte da aula sobre replicação de DNA. Eu vou fazer uma introdução aqui nos slides para a gente dar uma pequena recapitulada na última aula e entender alguns conceitos antes de passar de fato para o processo de replicação. Então vamos lá. Então a gente precisa entender e relembrar que as células elas precisam se multiplicar. É por isso que o material genético é replicado, porque se eu tenho uma célula filha e ela passa por um processo de divisão, eu tenho que manter a mesma quantidade de material genético na próxima célula, na célula filha. Então, se eu preciso manter essa mesma quantidade de material genético, eu tenho que duplicar o meu material genético, assim como duplica todas as organelas, tudo é duplicado, para que a outra célula tenha a mesma identidade da célula-mãe. E aí a gente viu que isso acontece na fase S da interéfase. Essa fase S tem esse nome porque é a síntese da nova molécula de DNA. E aí, uma coisa que é importante a gente ver é que nos procariontes e nos eucariontes esse processo ocorre da mesma maneira. A única diferença é que nos procariontes o DNA deles tem esse formato circular, ao passo que nos eucariontes essa molécula de DNA ela é linear. Então, se ela é linear, aqui nesse linear ocorre a formação das bolhas de replicação. E essas bolhas são formadas em vários pontos da molécula. Porque a polimerase ela não começa a trabalhar, a gente vai ver mais para frente, mas desde já a gente precisa saber que ela não começa a trabalhar no início da molécula e vai até o final, porque a molécula de DNA ela é muito grande. Então imagina a polimerase começar a trabalhar aqui a hora que ela vai terminar. E aí são formadas várias bolhas ao longo da molécula de DNA e elas vão avançando ao passo que elas se encontram. Então aqui a gente viu que a bolha começou pequena e a polimerase foi agindo com as outras enzimas até que essa bolha possa se encontrar com a outra bolha, encontrar com a terceira, com a quarta, com a quinta. E aí você vai ver que elas vão chegar num ponto que quando elas se encontrarem vão ter duas moléculas filhas de DNA semi-conservadas. Muito bom sempre relembrar isso. Só que a mesma coisa acontece nos procariotos, não tem diferença. A forquilha de replicação, cada uma segue para um lado, então elas vão descendo até o momento que elas vão se encontrar aqui embaixo. E vão ter dois DNAs, duas moléculas de DNA copiadas. Então agora a gente vai passar para o desenho para ver como isso ocorre. O desenho ele vai estar todo linear, mas vocês podem imaginar que isso também acontece nos procariotos, só que nos procariotos vem do início aqui e vai descendo esse círculo até que se encontrem essas duas forquilhas de replicação. Então vamos lá agora para o desenho. Então, gente, agora eu vou explicar um pouco para vocês desse processo de replicação. Fiz aqui um esquema só para vocês entendam como essas enzimas elas atuam, então, no processo de replicação do DNA, né? Então, para começar, como a gente havia dito, essa replicação, ela implica em ter que abrir a molécula de DNA ao meio, porque a partir de cada uma dessas fitas originais aqui, a gente vai gerar uma nova fita filha, como vocês podem ver aqui e aqui. Então, para que a gente consiga inserir uma nova fita aqui no meio, a gente precisa abrir. E aí esse processo começa com a enzima chamada helicase. A helicase, ela vai cortar essa molécula de DNA ao meio. E aí, cortando essa molécula de DNA ao meio, uma outra enzima muito importante, que a gente não pode deixar de mencionar, a DNA polimerase vai vindo inserindo, então, os nucleotídeos aqui no meio. E aí, com a ajuda dessa helicase, né, ela vai abrir essa molécula de DNA, ela precisa que essa molécula permaneça aberta, porque a molécula de DNA, ela tem forças químicas que atuam a todo momento para que ela fique enrolada. Então, para que ela permaneça enrolada, existe aqui uma proteína chamada SSB. A SSB, aqui eu marquei ela aqui na fita de DNA, já aberta, ela vai atuar de modo que essa fita não retorne, ela não se junte. E na medida que a polimerase for então incluindo os nucleotídeos aqui um a um, essas SSBs vão sendo retiradas. Mas até que se adicione nucleotídeos aqui e na outra fita também, a SSB então vai atuar nesse processo. Junto com a SSB, a gente tem também a topoisomerase, que está aqui de vermelho desenhada, e ela atua também no sentido de não deixar que o DNA se enrole novamente, porque para que esse processo ocorra, essa fita ela precisa estar aberta. E aí, a gente vai lá falar um pouco da polimerase e como ela inclui esses nucleotídeos. Então, a polimerase é uma enzima muito importante e ela atua então na inclusão
desses novos nucleotídeos. E aí lembra que eu falei para vocês que são os nucleotídeos? Grupamento fosfato, o açúcar, né, que aqui é a pentose, e uma base nitrogenada. A polimerase, ela atua no sentido 5' 3'. Como assim? O DNA, ele tem as fitas têm polaridade inversa. Então, se aqui eu tenho uma fita que termina 5', essa mesma fita, a outra ponta dela vai ter que ser 3'. E a mesma coisa para outra fita. Então, se aqui tem uma terminação 3', é nesse sentido aqui que a polimerase vai atuar, porque ela vai formar uma nova fita 5', e essa fita, então, vai terminar aqui sendo 3'. E é esse o sentido que a polimerase trabalha, 5', 3'. Isso referente à nova fita que vai ser formada. Então, se aqui eu tenho uma fita mãe, uma sequência, por exemplo, ATC, a nova fita que a polimerase vai trabalhar vai ter que ser complementar. Então, ela vai inserir aqui uma sequência TA, né, para timina daqui, e guanina. Então, vai ser uma sequência TAG. E aqui embaixo a mesma coisa. A polimerase, nesse caso aqui, ela vai vir trabalhando nesse sentido. Depois eu vou explicar para vocês. Ela só trabalha no sentido 5', 3'. Então, nesse caso aqui, ela vai fazer o caminho inverso. E aí ela criaria uma sequência complementar a essa sequência aqui de baixo. Então, os nucleotídeos que seriam inseridos teriam as bases nitrogenadas complementares a essa fita aqui. CTA. Entendido? Então, só para mencionar a polimerase e como ela trabalha, ela vai inserir então esses nucleotídeos aí nas novas fitas que estão sendo formadas. Então, voltando aqui para o nosso processo. E aí a gente precisa entender como que esse processo começa, como que a polimerase sabe onde ela vai começar a inserir esses nucleotídeos. Lembra que eu disse aqui da helicase, ela não atua abrindo a fita? Junto com a helicase, a gente tem uma enzima chamada primase, e a função dela é justamente incluir um nucleotídeo, um ribonucleotídeo, então ele é formado de RNA. Então, digamos que a primase adicione aqui um nucleotídeo AUC. Né? Tem uma uracila, porque é RNA. Então, ela inclui esse primer aqui para dizer para a polimerase, você pode começar a inserir os nucleotídeos. Então, aqui na fita de cima, ela já inseriu aqui em cima. Inseriu e a polimerase, então, entendeu que era hora de começar. Né? Então, ela inseriu esse primer e a polimerase nessa fita aqui, que é contínua, porque ela está seguindo o sentido 5', 3'. Então, a polimerase vem trabalhando continuamente. Ninguém precisa falar mais nada para ela. Ela pode só vir inserindo os nucleotídeos complementares à fita que já estava aqui. Então, ela vai complementando esses nucleotídeos e adicionando um a um para formar a nova fita. E aí, na medida que ela vai chegando perto das SSBs ali, ela também vai removendo para que ela possa inserir os nucleotídeos onde essas SSBs estavam atuando na separação das fitas de DNA. E aí tem uma coisa, né? Porque se ela atua no sentido 5', 3', então aqui essa fita vai ser contínua. Ela vai seguir o processo normalmente, ela não precisa ficar sendo avisada toda hora de que ela tem que seguir esse sentido. Mas aqui embaixo, nessa nova fita, ela não começa aqui ela não tem uma ponta 3, ela tem uma ponta 5'. A polimerase, ela não atua nesse sentido. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter que começar daqui para cá, porque o sentido 5', 3' está para cá. Então, precisa de alguém toda hora ficar dizendo para ela que é hora dela inserir mais nucleotídeo, porque ela não está seguindo o sentido normal. Então, é como se ela fosse toda hora sendo interrompida, porque ela percebe que ela não está seguindo o sentido correto. Então, essa é a função da primase que está aqui ligada. Então, todo momento, por exemplo, começou as fitas aqui, a produção de inserção de nucleotídeos. Começou aqui, aí tinha um primer aqui. Aí, ao invés dela seguir para cá, ela vai seguir para cá, porque para cá é o sentido 5', 3'. E aí ela inseriu os nucleotídeos todos bonitinhos aqui. Aqui, opa, esse não é o caminho que ela tem que seguir. Ela tinha que estar indo para cá. Aí o que acontece? A primase novamente põe o primer aqui e então a polimerase vem daqui para cá e volta inserindo novamente os mais nucleotídeos. E ela encaixa certinho aqui com essa pontinha e ela vai trabalhando. Então, a todo momento, ela tem que ficar aqui inserindo nucleotídeos. Aí, ela terminou aqui, ela vai voltar cá para o início de novo e vai inserindo. Então, a primase novamente vai ter que botar um primer aqui para ela fazer. E a gente vai percebendo que vão ficando vários ribonucleotídeos. Essas sequências aqui são de RNA.
E então eles não podem ficar aí. Alguém tem que fazer esse reparo. Então tá vendo que a polimerase vem, trabalha, aí ela volta, trabalha mais um pouco, vem, trabalha mais um pouco. Então ela está seguindo um caminho que não é contínuo. Então a gente chama esse processo aqui de descontínuo. Então uma das fitas tem um processo descontínuo. Então aqui com certeza vocês podem imaginar que vai haver um gasto energético muito maior para a célula do que a fita normal, já que aqui a polimerase tem que ficar voltando a todo momento para produzir e inserir os novos nucleotídeos. E aí aqui no final a gente percebe que ficaram os ribonucleotídeos para trás. Então são sequências de RNA. Essas sequências serviram apenas para dizer para a polimerase que ela tinha que inserir os novos nucleotídeos. Esses nucleotídeos precisam, esses ribonucleotídeos precisam sair daí, porque eles não são compatíveis, né? Eles têm uma uracila. Então, esse processo de quando você constrói uma fita de DNA muito próximo de RNA, esses fragmentos vão ter que sair daqui, né? E aí a gente vai ter que ligar a nova sequência aqui no outro. E esses fragmentos, eles têm um nome, e eles, a gente ouve muito falar deles, que são os fragmentos de Okazaki. Então são regiões onde a gente encontra o RNA muito próximo da fita nova de DNA e ele precisa ser removido e precisa ser ligado de novo para a fita ficar toda encaixada certinha. Então encaixar ali o fosfato no açúcar do outro nucleotídeo, né? Então quem vai fazer isso para a gente é uma outra enzima muito importante, que é a ligase. Então a ligase vai voltar aqui no fim de tudo e vai fazer então a remoção desses fragmentos e a conexão das fitas de DNA, dos fragmentos das fitas de DNA, né? Já que a polimerase ficou trabalhando, fazendo pequenas pausas para poder começar de novo todo o seu processo. Então, galera, depois que todo esse processo é concluído e que as fitas já estão chegando aqui no final, que a gente tem essa estrutura aqui que a gente chama de forquilha de replicação, que todo esse aparato está atuando aqui, né, para formar a nova fita, a fita de DNA então terminada, toda replicada, elas se separam, né, no fim com certeza elas vão se separar, vai duas fitas, uma fita para cada lado, a fita semi-conservada, né, que esse processo a gente falou lá atrás que é um processo semi-conservativo. Então as fitas vão ter uma cópia da fita mãe e aí a célula terminou então de replicar. Lembrando que ela faz isso para todo o seu material genético. Então nesse momento aqui, em diversos pontos dessa molécula helicoidal de DNA, em diversos pontos tem essas enzimas atuando. Então elas não vão daqui até a última ponta de toda a molécula do DNA, que desenrolada é enorme. Em diversos pontos, esses aparatos estão acontecendo ao mesmo tempo. Entenderam? E aí vão inserindo os nucleotídeos, chega num ponto que fecha, aí começa de novo por outras enzimas, as mesmas enzimas, e aí esse processo é feito ao longo de toda a molécula de DNA. Então tem diversos pontos de iniciação que isso ocorre, e eu vou falar um pouquinho mais para vocês agora aqui nos slides. Então, galera, como vocês viram, eu falei lá no início da aula dessas bolhas de replicação. Aqui eu trouxe uma micrografia para vocês verem como isso ocorre de fato. Isso aqui é uma micrografia, então era uma molécula de DNA que estava passando por um processo de replicação. E aí é muito importante a gente saber que o nome dessa região aqui, que está sendo replicada, vocês vão ver alguns livros, algumas atividades, algumas questões que são chamadas de réplicons. Então esses réplicons nada mais são do que esses fragmentos novos sintetizados a partir da ação das enzimas. Então aqui eu tenho um réplicon, em cima eu tenho outro réplicon. Então são vários réplicons que são formados. E isso junta tudo e forma as novas fitas filhas de DNA. Tudo bem? Então essa aqui é uma imagem real, só para vocês perceberem como que isso acontece. Então aqui é uma molécula longa de DNA. Imagine que a polimerase começasse a trabalhar aqui em cima e fosse caminhar isso tudo aqui até chegar na outra ponta. Esse processo ia ser muito mais demorado. A enzima depende de muita energia para fazer isso, então é melhor várias enzimas trabalhando em várias bolhas de replicação ao mesmo tempo para que isso seja adiantado, porque é um processo de divisão celular e não pode ser tão demorado. Imagina uma célula demorar uma semana para se dividir, por isso que tem essas regiões com bolhas de replicação para que isso tudo seja muito mais acelerado. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição e na próxima aula a gente vai ver o processo de transcrição e a gente vai dar uma relembrada aqui nessa parte de replicação, apesar de que eles não são completamente conexos, né? Ora a célula pode estar precisando se replicar, ora ela precisa transcrever.
E aí você vê que cada um tem uma finalidade. A replicação é mais para duplicar esse material genético numa divisão celular. E a replicação está envolvido mais com a síntese de proteína, mas isso aí a gente vai ver mais a seguir. Tá bom? Até mais, bons estudos para você.